Olá, essa semana nós vamos falar um pouco sobre técnicas avançadas de anotação, sobre Data Augmentation e pré-processamento de dados. É bastante coisa essa semana, né? A gente vai falar sobre esses temas, né? E vamos começar com uma discussão sobre a anotação semi-supervisionada, né? Anotação ou rotulagem, né? Em português, labeling tem alguns sinônimos aí. Vamos abordar primeiro uma pergunta interessante, né? Como podemos atribuir rótulos, não, labels, de outras maneiras, além de passar cada exemplo manualmente, né? Em outras palavras, né, podemos automatizar o processo, talvez ao custo de introduzir algumas imprecisões, né, no processo de anotação. Então, essa lição vamos tratar sobre técnicas avançadas de anotação. O primeiro ponto, né, nossa primeira parada, é sobre explorar como funciona a rotulagem semi-supervisionada e como você pode usá-la para melhorar o desempenho do seu modelo, expandindo o seu conjunto de dados anotados, né? O segundo ponto é o aprendizado ativo, Active Learning, que usa a amostragem de inteligência, né, para atribuir rótulos com base nos dados existentes, né? E a gente atribui isso a dados ainda não anotados. Já o último ponto é a Weak Supervision, né, supervisão fraca, que é uma maneira de rotular programaticamente os dados, tipicamente usando heurísticas que são projetadas por especialistas, né, em determinado assunto. E o Snorkel, por exemplo, né, é um framework amigável para aplicar o Weak Supervision, né, supervisão fraca. Então vamos começar com o aprendizado semi-supervisionado. Bom, primeiro, por que a anotação avançada é importante? Bem, o aprendizado de máquina está crescendo em todos os lugares e a machine learning requer dados para treinamento, né? Portanto, dados rotulados, anotados, né? Se você estiver fazendo, claro, aprendizado supervisionado, tem outros tipos também de aprendizado, né? Então, isso significa que a gente vai precisar de conjuntos de treinamento anotados, né? Mas rotular manualmente os dados, muitas vezes é caro, é difícil, enquanto os dados sem anotação são mais baratos e mais fáceis de se obter. Um dado sem anotação contém muitas informações que podem ajudar a melhorar nosso modelo. E técnicas avançadas de anotação nos ajudam geralmente a reduzir o custo da anotação de dados, né? Em vez de fazer isso por humanos. Aproveitando as informações em grandes quantidades de dados não anotados, que geralmente estão bem mais disponíveis aí. Bom, na rotulagem semi-supervisionada, você começa com um conjunto de dados relativamente pequeno, que já foi anotado por humanos, e em seguida você combina esses dados já anotados com uma grande quantidade de dados não anotados. E aí você infere os rótulos, as anotações, para esses dados não anotados, olhando como as diferentes classes dos rótulos feitos por humanos são agrupadas, né, ou estruturadas dentro do espaço de características. Então você treina o seu modelo usando a combinação de dois conjuntos de dados, né, desses dois aí. Esse método se baseia no pressuposto de que diferentes classes de rótulos vão se agrupar ou terão alguma estrutura que seja reconhecível dentro do espaço de características. O uso de anotação semi-supervisionada é vantajoso por duas razões principais. Combinar dados anotados e não anotados pode melhorar a precisão dos modelos de aprendizado de máquina. E obter dados não anotados muitas vezes é mais barato, já que não exige que as pessoas atribuam os rótulos, as anotações. E muitas vezes dados não rotulados são até disponíveis em grandes quantidades. A propagação de rótulos, né, label propagation, é um algoritmo que atribui rótulos a exemplos anteriormente não anotados, não rotulados. Isso torna um algoritmo semi-supervisionado,
onde um subconjunto dos pontos de dados tem rótulos. O algoritmo propaga os rótulos a pontos de dados sem rótulos. Ele faz isso com base na similaridade ou estrutura comum, né, dos pontos de dados rotulados e dos não rotulados. A gente vai ver um exemplo. E essa similaridade ou estrutura é usada para atribuir rótulos aos dados não rotulados. Então, um exemplo. Há gráficos, né, baseados... essa técnica, né, é baseada em grafos, né? Nessa figura, você pode ver alguns dados anotados na primeira figura de cima aí, com triângulos, né? Triângulos vermelhos, azuis e verdes. E em cinza, vários dados que não estão anotados, os círculos, né? Círculos cinza. E com esse método, você atribui rótulo aos exemplos não rotulados com base nos vizinhos, né? Um algoritmo simples. Os rótulos são então propagados para o resto dos grupos, né, dos clusters, como mostrado pelas cores ali. É claro que existem maneiras diferentes de fazer a propagação dos rótulos. E a propagação baseada em grafos é apenas uma das diversas técnicas existentes, né? A propagação do rótulo em si é considerada uma aprendizagem também, né? O que significa que estamos mapeando a partir dos próprios exemplos, sem aprender uma função necessariamente do mapeamento. Por hoje é isso aí.